Você sente como se estivesse carregando o mundo nas costas? As forças estão acabando, o ânimo já não é mais o mesmo e a vontade é de largar tudo? Escuta, essa mensagem chegou para você no tempo certo. Quando tudo em você quer parar, Deus te chama para recomeçar. Quando você pensa em desistir, Ele se aproxima para te levantar. Essa é mais do que uma mensagem motivadora. É uma palavra profética de renovo para a sua vida. Hoje, Deus vai te lembrar quem você é nele e o quanto Ele ainda tem para fazer através de você. Então já faz o seguinte, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, porque se Deus já começou a falar no seu coração, Ele vai continuar até o fim. E compartilha essa palavra com alguém que você ama. Pode ser exatamente o que ela está esperando ouvir há dias. Comenta agora, Deus está me levantando. Porque hoje o céu está se movendo por sua causa. Todo mundo, em algum momento da vida, passa por dias em que levantar da cama parece uma batalha. O desânimo não avisa quando chega. Ele se instala em silêncio, esgota as forças e rouba o brilho do olhar. E quando menos percebemos, já estamos andando no automático, apenas existindo, mas não vivendo. Mas ouça com atenção, é exatamente nesse ponto que Deus entra em ação. Quando tudo desmorona dentro de você, quando sua alma grita e ninguém parece ouvir, Deus escuta até os sussurros mais profundos. Ele não ignora seu cansaço. Ele conhece seus pensamentos antes mesmo que você consiga verbalizar. O Salmo 139 diz que Ele sonda e conhece o nosso interior. Nada escapa do olhar do Pai, nem sua dor, nem sua angústia, nem esse vazio que você tem sentido ultimamente. O desânimo tenta te convencer de que é o fim, de que você falhou, de que não tem mais jeito. Mas Deus te diz o contrário. Esse é o momento em que eu começo uma nova obra em você. É no chão que Ele constrói fundamentos. É no ponto de esgotamento que Ele começa a renovar. Ele não precisa que você esteja forte. Ele precisa que você esteja disponível. Você pode até estar quebrado agora. Mas Deus é especialista em reconstrução. Ele pega os pedaços e faz algo novo, algo que antes você jamais imaginaria. Em Isaías 61:3, a palavra diz que Deus transforma cinzas em coroa, pranto em óleo de alegria, espírito angustiado em veste de louvor. Essa promessa é real, é para você. E ela começa quando você se permite ser restaurado. Talvez você ache que não tem mais energia para tentar de novo. E tudo bem, não é com a sua força que você vai vencer, é com a força dele. Filipenses 4:13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. E é essa força que está sendo liberada sobre a sua vida hoje. Não a força do mundo, mas a força que vem do alto. Sabe, o desânimo não é só fraqueza emocional. Muitas vezes é sinal de que você tentou vencer lutas espirituais com armas naturais. Tentou resolver tudo sozinho, tentou carregar o mundo nas costas, tentou ser forte o tempo todo. Mas agora é hora de soltar, de deixar Deus agir, de entregar o controle. E quando você faz isso, quando se rende, Deus começa a reconstrução. Ele te levanta com mãos de amor, restaura suas emoções, renova sua fé e acende de novo aquela chama que o desânimo tentou apagar. E o mais lindo de tudo, Ele faz isso com cuidado, sem pressa, com paciência, como um pai que ama ver o filho se reerguendo. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários, Deus está me reconstruindo. Porque é isso que está acontecendo agora. O fim que o desânimo tentou decretar é só o começo de algo novo nas mãos de Deus. Uma das experiências mais difíceis na jornada da fé é encarar o silêncio de Deus. Você ora, pede, chora, clama, e tudo o que ouve é o som do próprio coração tentando entender. O silêncio parece injusto, parece abandono, mas preste atenção.
O silêncio de Deus nunca é descaso. O silêncio de Deus é estratégia, é ensino, é treinamento para a sua alma aprender a confiar mesmo sem explicações. Talvez você esteja exatamente aí agora, em um lugar onde já não sabe mais o que fazer, onde o céu parece fechado e o coração vai se enchendo de dúvidas. Será que Deus me ouviu? Será que Ele ainda se importa? E a resposta é clara: sim, Ele ouviu. E sim, Ele se importa, mais do que você imagina. Na Bíblia, vemos vários momentos em que Deus permaneceu em silêncio. Jó clamou com lágrimas e durante um tempo não ouviu nada. Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu nos Salmos: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Salmo 13:1. Até Jesus na cruz clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Esses homens não estavam sendo rejeitados. Eles estavam sendo fortalecidos. O silêncio de Deus nos leva para um lugar onde só a fé sustenta. Um lugar onde não há respostas fáceis, mas há presença. E essa presença, ainda que silenciosa, é real. Deus não precisa falar alto para agir. Às vezes, Ele faz mais no silêncio do que em 1000 palavras. Lamentações 3:25-26 nos diz: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Veja que há uma bênção escondida nesse esperar em silêncio. Algo está sendo lapidado dentro de você. Uma nova fé está nascendo. Uma confiança mais profunda está sendo construída. Sabe o que Deus está perguntando ao seu coração hoje? Você consegue me seguir mesmo sem entender? Porque essa é a essência da fé. É continuar andando quando os pés doem. É continuar acreditando quando os olhos não veem. É continuar orando quando a voz falha. E é aí que você se torna inabalável. Deus não está calado porque te esqueceu. Ele está calado porque está preparando algo que exige maturidade, resistência e confiança. Às vezes, Ele silencia para que você se cale também. Não no sentido de desistir, mas de ouvir mais atentamente com o coração. Ele está te ensinando a confiar, não no que sente, mas no que crê. Não no que vê, mas no que Ele já prometeu. Porque o que Ele falou uma vez continua de pé, mesmo no silêncio. Se essa palavra está te alcançando agora, escreva nos comentários: mesmo no silêncio, eu confio em Deus. Porque é exatamente nesse silêncio que Ele está moldando você para viver o que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Você já percebeu como, em tempos de dor, nossa alma se volta mais intensamente para Deus? É como se a própria dor nos empurrasse para os joelhos. E, por mais contraditório que pareça, é nesses momentos que a fé se torna mais viva. A dor tem o poder de tirar as distrações, silenciar as vozes externas e nos fazer ouvir com clareza a voz do céu. Isso não quer dizer que Deus gosta de nos ver sofrendo. Ele não tem prazer no seu choro, no seu cansaço, na sua luta, mas Ele sabe que há dores que nos ensinam o que o conforto jamais seria capaz de revelar. Há momentos difíceis que expõem a fé que estava adormecida dentro de nós. E é aí que descobrimos que somos mais fortes do que pensávamos, não por nós, mas por Ele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, compartilha algo que todos nós, em algum nível, já sentimos. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. 2 Coríntios 1:8. Mas logo depois, ele completa: para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Olha que profundo. O sofrimento ensinou Paulo a parar de confiar na própria força e a colocar sua esperança em Deus. A dor o levou a um novo nível de fé.
E é isso que Deus também está fazendo com você. Ele está usando essa luta não para te ferir, mas para te fortalecer. Está te levando a um lugar onde sua fé não depende mais de circunstâncias, mas de quem Ele é. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece frágil, instável. Mas veja só, quando a sua força termina, a força de Deus começa a se manifestar com poder. Em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor disse a Paulo: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Deus não precisa da sua força, Ele só precisa do seu coração entregue. A dor também revela quem está com você. Ela afasta quem só estava por conveniência e aproxima quem realmente importa. E, acima de tudo, ela te mostra que, mesmo quando tudo falha, Deus permanece. Ele é constante, fiel, presente. É na dor que você ouve com mais clareza o sussurro dele dizendo: "Estou aqui, não desista. Ainda tenho planos lindos para você." Se hoje a dor tem sido sua companhia constante, transforme esse momento em um altar. Fale com Deus, mesmo que seja em lágrimas. Porque as lágrimas que você derrama na presença dele não são ignoradas, são sementes de um novo tempo. Escreva agora nos comentários: "A dor está despertando minha fé." Porque Deus está te levando a um lugar onde a sua confiança nele será maior que qualquer dor que o mundo possa tentar te causar. Você já se sentiu como se estivesse atravessando um deserto? Um tempo seco, onde nada floresce, onde parece que tudo parou, onde as orações não têm resposta, os sonhos parecem distantes e até a fé começa a ser questionada. Mas o que muitos enxergam como um castigo, Deus vê como um processo de alinhamento. O deserto não é lugar de morte, é terreno de preparo. Na Bíblia, o deserto nunca foi o destino final, ele foi passagem. José foi lançado em uma cisterna antes de ir para o palácio. Moisés viveu no anonimato do deserto antes de libertar Israel. Elias se escondeu em uma caverna antes de ouvir a voz suave do Senhor. E até Jesus foi levado ao deserto antes de começar seu ministério. Por que Deus permite isso? Porque no deserto as distrações acabam, o ruído da multidão silencia, o que é superficial cai por terra, e o que permanece é aquilo que é eterno. O deserto é onde Deus nos desintoxica do que não serve. É onde Ele nos livra de dependências emocionais, relacionamentos tóxicos, orgulhos ocultos e fortalezas da alma que nos impedem de crescer. Deuteronômio 8:2 diz: "Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração." Deus não precisa saber o que há em nosso coração, Ele já sabe. Mas Ele permite que nós vejamos quem realmente somos quando tudo nos falta. E essa revelação é um presente, por mais difícil que seja. O deserto também revela o quanto precisamos da presença de Deus. Quando o maná não vem, aprendemos a confiar. Quando a água escasseia, aprendemos a clamar. Quando o caminho desaparece, aprendemos a seguir pela fé. E quando tudo isso acontece, Deus se apresenta de formas que só o deserto é capaz de proporcionar. Ele se torna sustento, direção, sombra no calor, fogo na escuridão. Muitos querem sair do deserto o mais rápido possível, mas Deus quer que você aprenda com Ele, porque é nesse lugar seco que Ele planta raízes profundas. É onde Ele fortalece a sua base, alinha seus desejos com os dele, limpa o que está fora do lugar e afia sua visão espiritual. O deserto te prepara para viver a promessa com maturidade. Quando a promessa chegar, e ela vai chegar, você vai perceber que tudo valeu a pena, porque foi no deserto que você foi moldado. Foi lá que sua fé cresceu. Foi lá que Deus te tratou em silêncio, mas com precisão. Hoje, não lute contra o deserto. Entenda o que Deus está fazendo e declare com fé: esse processo está me preparando para algo maior.
Escreva nos comentários: Deus está me alinhando no deserto, porque Ele está. E quando esse tempo terminar, você não será mais o mesmo. Será alguém pronto para viver o que só os alinhados ao céu podem viver. Quando tudo parece sair do nosso controle, a tendência natural é o medo. O coração se enche de ansiedade, a mente começa a criar cenários de derrota e a fé parece cada vez mais distante. Mas escute, o que está fora do seu controle nunca saiu das mãos de Deus. Ele não está perdido, não está em dúvida e muito menos atrasado. Deus continua soberano e Ele continua no comando. O livro de Jó traz uma declaração poderosa, vinda de alguém que enfrentou perdas, dores e silêncio. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Essa é uma verdade que precisa habitar no seu coração. Os planos de Deus não falham, ainda que as circunstâncias digam o contrário, ainda que tudo pareça dar errado, ainda que você não veja saída. Você pode estar vivendo um tempo de incertezas. Talvez portas tenham se fechado, relacionamentos tenham terminado, oportunidades tenham escapado das suas mãos. E você se pergunta: o que está acontecendo? Mas o céu está dizendo: confia. Eu estou organizando o que você ainda não entende. Porque Deus trabalha com propósito. E onde há propósito, há proteção, há provisão e há poder. Ele enxerga o que você não enxerga. Ele já viu o final dessa estrada. E mesmo que agora pareça escuro, Ele é a lâmpada para os seus pés e a luz para o seu caminho. Ele não precisa da sua lógica, Ele precisa da sua entrega. Quando você solta o controle, Deus assume a direção com liberdade. E é aí que os milagres acontecem. Sabe por que muitas pessoas não experimentam o agir sobrenatural de Deus? Porque querem entender tudo antes de confiar. Mas a fé não é sobre entender, é sobre descansar. É sobre dizer: Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu sei quem o Senhor é. E isso basta. Sua fidelidade é o suficiente. Isaías 55:8-9 nos lembra disso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Ou seja, o que parece bagunça para você é planejamento divino para Ele. Você pode até não ver, mas Deus já começou a alinhar tudo. Ele está movendo peças, abrindo caminhos, fechando portas que te afastariam do propósito e colocando você exatamente onde deveria estar. E sabe o que mais? Nada, absolutamente nada, poderá impedir o que Ele já liberou sobre a sua vida. Hoje você pode descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque você sabe em quem confiou. Escreva agora nos comentários: Deus está no controle da minha história. Porque quando você declara isso em fé, você ativa o céu a teu favor. Deus nunca perdeu o controle e Ele não vai começar agora. O que Ele prometeu vai se cumprir. Você pode até ter começado esse vídeo sentindo que não ia aguentar mais. Mas se chegou até aqui, é porque Deus está renovando suas forças. Ele está te levantando por dentro, está trazendo direção, paz e lembrando ao seu coração: eu continuo no controle. Eu ainda tenho planos com você. Nada do que você viveu foi em vão. Cada lágrima, cada noite em claro, cada oração feita no silêncio, tudo está diante do Senhor. E Ele está agindo mesmo quando você não vê. A promessa ainda está de pé. O deserto não é seu fim. E o silêncio não é abandono. É preparação. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo te tocou enquanto você assistia, não vá embora sem deixar uma declaração de fé nos comentários. Escreva algo como: eu confio nos planos de Deus. Deus está me levantando. Ou o que estiver no seu coração. Isso é mais do que um comentário. É um ato profético.
E eu te convido agora, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem de fé e alcançar outras vidas que também estão precisando ouvir a voz de Deus. E não se esqueça de compartilhar com alguém. Tem pessoas perto de você que estão vivendo a mesma dor. E essa mensagem pode ser exatamente a resposta que elas estavam esperando. Deus abençoe sua vida poderosamente. Que Ele continue te sustentando, guiando seus passos e te dando força para prosseguir. A sua jornada não termina no desânimo. Ela segue debaixo da promessa. Até o próximo vídeo. Fique firme, fique na paz e nunca se esqueça, Deus está no controle.